Olá, eu me chamo Maria Eduarda, mais conhecida como Madu, e hoje nós vamos falar um pouco sobre arte, especificamente teatro, cinema e livros. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo. A história de Amor Sublime Amor é trágica e não tem um final feliz. Duas gangues, uma norte-americana e outra porto-riquenha, se enfrentam nas ruas de Nova York. A comunidade latina, como sempre aconteceu nos Estados Unidos, é perseguida diariamente até os dias atuais. A história se passa em 1957, quando as coisas eram piores e ainda mais violentas. Mas o musical fala sobre amor e um relacionamento que era impossível por todas essas questões perigosas. Tipo Romeu e Julieta, sabe? Ela latina e irmã de um membro da gangue dos Sharks, ele dos Jets, uma gangue de homens brancos. De origem humilde e desde criança sonhando com um mundo mágico, Patrick Taylor Barnum desafia as barreiras sociais, se casando com a filha do patrão do seu pai, e dá o pontapé inicial na realização de seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de ceras. O empreendedorismo fracassou, mas ele logo vislumbra uma ousada saída: produzir um grande show estelado por fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos. Essa é a história de O Rei do Show. A Biblioteca da Meia-Noite traz a história de Nora City, uma adulta de 35 anos com depressão e pensamentos suicidas, depois de uma vida cheia de desgostos e carregada de arrependimentos. Ela se vê numa biblioteca que fica entre a vida e a morte, onde o relógio marca sempre a meia-noite e as estantes repletas de livros em estantes totalmente infinitas. Cada um desses livros lhe oferece a hipótese de experimentar uma outra vida, de fazer novas escolhas, de corrigir erros, de perceber o que teria acontecido se tivesse escolhido um caminho diferente. Mas será que algum desses caminhos lhe proporciona uma vida mais perfeita do que aquela que conheceu? Na escolha final, Nora terá que olhar para dentro de si mesma e decidir o que de fato lhe preenche a vida e o que faz com que vale a pena vivê-la. Daisy Jones and the Six narra a história de uma banda fictícia dos anos 60 e 70, revelando sua ascensão e misteriosa ruptura. A narrativa é única, pois é contada através de depoimentos dos personagens, que são entrevistados muitos anos após o término da banda. Isso torna a leitura extremamente fluida e interessante, pois revela as nuances e características dos personagens e também mostra como a memória e a perspectiva de cada um podem influenciar nas informações compartilhadas. Taylor Jenkins Reid retrata também vividamente a vida glamurosa e turbulenta da vocalista Daisy Jones, uma das mulheres mais bonitas e famosas, e do vocalista Billy Dunne, ambos lutando contra o abuso de drogas. A história destaca a jornada de cura deles e os desafios enfrentados por aqueles com vícios semelhantes. E também que foi recentemente adaptada por uma série da Amazon Prime, que eu não assisti ainda, mas fazer o quê? O coral do Colégio McKinley, um dia respeitado, agora é um refúgio para estudantes desajeitados e rejeitados. Will Schuster, com a ajuda da professora Emma Pillsbury, decide liderar o coral e trazer de volta sua glória. O grupo inclui Kurt, Mercedes, Art e Tina, cada um com desejos únicos. A única esperança de Will é Rachel Berry, uma garota perfeccionista que está convencida que o coral é a sua passagem para o sucesso. E Finn Hudson, o jogador de futebol popular, que além de ser lindo, tem uma voz de veludo. O único problema é que Finn deve proteger sua reputação e manter o namoro com Quinn, a garota mais popular da escola, e seu arrogante colega de time, Puck. Motivado por um segredo em seu passado, Will está determinado a fazer o que for preciso para ajudar o coral, mesmo que todos pensem que ele está maluco. Ele vai provar que todos estão errados, desde sua esposa Terry até a capitã do time de líderes de torcida, Sue Sylvester. A série aborda temas como gravidez na adolescência, os desafios da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, entre outros, e destacando também a importância do trabalho em equipe e da superação de obstáculos pessoais. Isso lembra algumas pessoas? Agora nós vamos falar sobre filmes. A minha lógica foi o seguinte: eu precisava de 20 filmes. Então, eu peguei 2 filmes de cada 10 diretores. Então, bora lá.
Adoráveis Mulheres de 2019 é um filme que encanta e emociona o público com sua narrativa envolvente e atuações excepcionais. Dirigido por Greta Gerwig, o filme é uma adaptação do clássico romance de Louisa May Alcott, que apresenta as 4 irmãs Murch, Joe, Meg, Amy e Beth, cada uma com sua própria personalidade e sonhos. O elenco estelar, incluindo Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Laura Dern, entrega performances arrebatadoras que dão vida a essas personagens encantadoras. A direção de arte e a cinematografia recriam com perfeição a atmosfera da Nova Inglaterra do século XIX, enquanto a trilha sonora completa a experiência cinematográfica, aumentando a emotividade de cada cena. O filme celebra o poder feminino em todas as suas nuances, honrando a história original e trazendo uma perspectiva moderna que ressoa com as mulheres do século XXI. Em resumo, Adoráveis Mulheres é uma obra-prima que combina a tradição literária com uma abordagem contemporânea, tornando-se uma história universal que inspira e emociona, com uma mensagem poderosa sobre amizade, amor fraternal e independência. O filme é uma celebração da vida e do poder feminino, destinada a ser apreciada por muitas gerações. Lady Bird, A Hora de Voar, é um filme dirigido e escrito por Greta, que descreveu o filme como uma carta de amor à sua cidade natal, Sacramento. O longa é um coming of age, que conta a história de Christine, interpretada por Saoirse Ronan, durante a transição da adolescência para a juventude nos anos 2000. O filme destaca a importância da localização de Sacramento, que se torna uma personagem central na narrativa. A história parcialmente autobiográfica de Greta traz autenticidade ao filme, com detalhes que refletem sua própria experiência. Lady Bird é uma personagem egoísta e intensa, enquanto sua mãe, interpretada por Laurie Metcalf, traz a realidade para a protagonista, evitando que ela sofra com frustrações. O filme aborda temas como amadurecimento, aprendizado e valorização da família, destacando a humanidade da personagem e seu crescimento ao longo da narrativa. No final, Lady Bird aprende a voar e a permanecer, superando medos e desafios ao encontrar sua própria identidade e lugar no mundo. É um retrato sensível e delicado sobre os altos e baixos da adolescência e as relações familiares. No vídeo do College Humor, foi parodiado o processo criativo de Tim Burton, sugerindo que ele estava cada vez mais tornando seus filmes sombrios, com trilha sonora de Danny Elfman e o elenco composto por Johnny Depp e Helena Bonham Carter. A brincadeira criticava a falta de originalidade em suas produções e a criação do Burtonverse, onde ele impõe sua visão sombria em obras já existentes. Em Alice no País das Maravilhas, dirigido por Burton, a história segue Alice, aos 19 anos, prestes a ser pedida em casamento. Ao fugir da situação, ela segue um coelho branco e acaba caindo em um buraco que a leva ao País das Maravilhas. Lá, ela descobre que precisa ajudar a Rainha Branca, interpretada por Anne Hathaway, a derrotar a Rainha de Copas, interpretada por Helena Bonham Carter, que continua ordenando execuções. A trama explora a jornada de autodescoberta de Alice e a batalha entre o bem e o mal. O filme recebeu críticas mistas, elogiando visualmente o desempenho de Depp como Chapeleiro Maluco, mas criticando o enredo confuso. Com Burton, mais uma vez, trazendo seu estilo único e sombrio, a obra mantém sua assinatura característica, mas também polariza opiniões sobre a originalidade e criatividade do diretor. Após o sucesso de Batman em 1989, Tim Burton dirigiu Edward Mãos de Tesoura em 1990. O filme conta a história de Edward, um homem com tesouras no lugar das mãos, que foi criado por um inventor e acolhido por uma vendedora de cosméticos chamada Peg. A vizinhança de Peg fica intrigada com a presença de Edward e começa a fofocar sobre ele. Edward é gentil e se apaixona por Kim, a filha de Peg. No entanto, Kim namora Jim, um rapaz sarcástico que usa Edward para cometer um assalto. Edward é preso injustamente e, ao ser libertado, é rejeitado pela sociedade. E a única pessoa que acredita em sua inocência é Kim, que aos poucos se apaixona por ele. O filme aborda temas como solidão,
preconceito e aceitação, mostrando como as pessoas julgam as diferenças e como a bondade pode ser mal interpretada. A história é contada de forma tocante e subversiva, explorando a natureza humana e a beleza da diferença. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, Edward Mãos de Tesoura se destaca como uma obra única e marcante na filmografia de Tim Burton. Nos anos 80, surgiram vários filmes adolescentes que se tornaram clássicos, como O Clube dos Cinco, que se destacou por apresentar aspectos diferenciados para a época. Dirigido por John Hughes, o filme conta a história de 5 estudantes representando diferentes tipos colegiais, que são mandados para detenção em um sábado. Ao passarem um dia juntos, eles descobrem que têm mais em comum do que imaginavam. O grande destaque do filme é o excelente desenvolvimento dos personagens, que são bem trabalhados e equilibrados, tornando fácil para o público se identificar com eles, mesmo com personalidades totalmente diferentes. O clima do filme é descontraído e divertido, com doses de drama e piadas bem colocadas. O roteiro, escrito por apenas 2 dias por John, é simples e eficaz, com diálogos improvisados que enriquecem a obra. O Clube dos Cinco foi uma referência para comédias high school com um humor mais ousado, mas o filme acerta ao não apelar para estereótipos comuns, abordando temas como sexo, drogas e mudanças na adolescência de forma leve e divertida. No entanto, o filme falha ao contradizer seu discurso anti-clichê no final, reforçando estereótipos e forçando romances de última hora, o que acaba sendo um ponto fraco da obra. Apesar de seus defeitos, O Clube dos Cinco é lembrado como um filme que representa uma época em que os roteiros eram mais inspirados e menos prepotentes, com histórias originais e divertidas para o público adolescente. O filme permanece como uma obra marcante e nunca será esquecido, mantendo seu lugar entre os clássicos do cinema adolescente. Funciona mais ou menos como diz o tema cantado pelo Simple Minds, Don't You Forget About Me. E no fim, pode ter certeza, você vai ficar se perguntando o que aconteceu na segunda-feira. A filmografia de John sempre retratou o sonho adolescente de diferentes formas, mostrando a busca por liberdade e resistência ao sistema conservador educacional. Em Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller é apresentado como a personificação desse sonho, escapando das responsabilidades impostas pela sociedade adulta. O filme desmistifica a ideia de vagabundagem ao mostrar a importância da curtição na formação da personalidade dos jovens, sem recorrer ao uso de álcool ou drogas. A aventura de Ferris e seus amigos pela cidade de Chicago reflete a luta contra as amarras da idade adulta, representadas principalmente pelo seu amigo Cameron, que enfrenta a pressão do pai e a culpa por se divertir. John utiliza o personagem do diretor da escola como um símbolo da autoridade opressora do sistema educacional, que tenta a todo custo punir Ferris por matar a aula. A narrativa subverte as convenções ao mostrar a irmã de Ferris, inicialmente vista como antagonista, revelando sua admiração pelo seu irmão no final. O filme culmina em uma vitória da juventude preservada e na derrota do diretor, que entra no ônibus escolar sujo e mordido, simbolizando o revanchismo contra um sistema que impede os jovens de viverem plenamente sua juventude. Curtindo a Vida Doidado transcende sua época e se torna uma obra atemporal, que celebra a liberdade e a resistência contra os estereótipos impostos pelos adultos aos jovens. Apesar de ter uma bela estética retrofuturística dos anos 50, Asteroid City, dirigido por Wes Anderson, em parceria com Roman Coppola, acaba sendo mais anêmico e confuso do que a crônica francesa. O filme apresenta uma narrativa cheia de caminhos narrativos aleatórios que dificultam a identificação de um núcleo de personagens ao qual o público possa se apegar. A fotografia com cores que remetem às produções dos anos 50 e os enquadramentos renascentistas de Anderson contribuem para a sensação de artificialidade e desconexão com a realidade. Uma das interpretações possíveis para Asteroid City é a superação do luto a partir de relações familiares. As questões parentais e fraternais são exploradas como desafios para os personagens, com ênfase na dificuldade de comunicação. O protagonista Og e sua família enfrentam obstáculos em uma desértica cidade onde seu filho participa de um concurso para jovens cientistas. No entanto, o filme falha em estabelecer um foco claro para a trama, deixando o espectador perdido em meio a tantas camadas narrativas e referências metalinguísticas.
Mesmo que o elenco talentosíssimo composto por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Jeffrey Wright e da estética impecável, Asteroid City não consegue atingir um sentimento maior em sua narrativa. A junção de elementos como a trilha sonora inteligente e a dramaturgia bem construída não é suficiente para compensar a falta de coesão na história. Anderson corre o risco de transformar sua meticulosa concepção estética em uma prisão formal que prejudica a capacidade de contar boas histórias em seus filmes. No final, o espectador fica com a impressão de ter assistido um drama aleatório que não consegue se desenvolver além da introdução, deixando uma mancha em sua filmografia. O curta-metragem Veneno, dirigido por Wes Anderson, faz parte de uma tetralogia que adapta contos do escritor britânico Roald Dahl. A história foi escrita em janeiro de 1950 e o personagem principal, Woods, foi nomeado em homenagem a um piloto da Força Aérea Real morto na Batalha de Atenas. O filme aborda o tema do veneno não apenas como uma ameaça física, mas também uma metáfora para o racismo e a xenofobia, representados pela hostilidade de um britânico contra um médico local. A narrativa apresenta uma abertura interpretativa que acrescenta camadas de significado ao enredo, tornando-o mais complexo e profundo. O diretor aborda de maneira intensa e imediata as questões de preconceito e ódio, tornando a trama impaciente e desconfortável para o espectador. No entanto, a mudança abrupta de ritmo e a falta de resolução clara no desfecho podem deixar a sensação de que o filme não atinge todo o seu potencial. A direção de Anderson é marcada pela atenção aos detalhes e pela representação visual das emoções e sensações dos personagens. O elenco liderado por Benedict Cumberbatch entrega performances envolventes que contribuem para a atmosfera sufocante e angustiante da trama. O cenário é mais contido e centrado, destacando os personagens e a narrativa em primeiro plano. O terceiro filme de Sofia Coppola, Maria Antonieta, é um drama histórico que não se preocupa com a precisão histórica, mas sim com a estética e a desconstrução da figura da rainha francesa. A trama acompanha a vida de Maria Antonieta desde seu casamento com Luís XVI até sua queda durante a Revolução Francesa. Coppola foca na protagonista e utiliza elementos contemporâneos para criar uma conexão com o público, mostrando a transformação da personagem ao longo da narrativa. A identificação com Maria Antonieta logo no início do filme, quando ela está fora de lugar na corte francesa, dá lugar à repulsa à medida que ela se torna um símbolo de luxúria e gastos excessivos. Sofia pontua a crise no país ao longo da narrativa, reservando o ápice para o momento certo. A diretora não vilaniza os personagens, retratando-os como pessoas inadequadas para seus cargos, o que torna a coroação e o reinado um fardo. A primeira parte do filme foca nas responsabilidades de Maria Antonieta e de Luís XVI, enquanto a segunda mostra o abandono completo dessas obrigações. A estrutura narrativa de Coppola é evidente na forma como ela aborda as questões de vontade sexual do casal real e a transformação da protagonista ao longo do filme. Apesar de alguns deslizes no roteiro, Kirsten Dunst brilha no papel principal. A obra é marcada pelo excelente design de produção e figurino, que transportam o espectador para a corte francesa e evidenciam os excessos da época. Sofia brinca com os aspectos contemporâneos para nos aproximar da protagonista, ao mesmo tempo que transforma diante dos nossos olhos. Apesar de se arrastar em alguns pontos, Maria Antonieta é um drama histórico que se destaca pela abordagem única de Coppola e pela representação desconfortante da vida na corte francesa. O primeiro filme dirigido por Sofia Coppola é intrigante e ousado. Ele é baseado no romance de Jeffrey Eugenides. A história das 5 irmãs Lisbon, retratada em um subúrbio americano nos anos 70, é contada através de narradores jovens após eventos traumáticos. A diretora utiliza cores pastéis e uma fotografia saturada para dar vida à época e à vida aparentemente feliz das irmãs. O foco recai em Lux, representando a angústia adolescente, enquanto a mãe superprotetora e o pai distante contribuem para o desenrolar da trama. O roteiro não busca culpados pelas tragédias das irmãs, mas sim retrata a reação da sociedade diante dos acontecimentos. A narrativa escorrega ao dar destaque a personagens secundários, como Trip Fontaine, desviando o foco da história principal e acelerando o terço final. No entanto,
A direção segura de Coppola, juntamente com a fotografia e o trabalho de atuação, compensam as falhas na narrativa. As Virgens Suicidas aborda questões sensíveis e atuais de forma corajosa, mesclando lirismo, inteligência e um leve tom cômico. Sofia Coppola demonstra maturidade e sensibilidade em seu trabalho de estreia como diretora de longas, deixando uma marca impactante na indústria cinematográfica. Hurdy Gurdy Man, A Balada de Donovan, é uma presença marcante no filme Zodíaco, dirigido por David Fincher, que explora a história do assassino Zodíaco. O filme acompanha a investigação do caso ao longo de décadas e o impacto que teve na vida de diversas pessoas envolvidas, como Mike, um sobrevivente do primeiro assassinato atribuído ao Zodíaco. O roteiro de James Vanderbilt mergulha nas vidas dos personagens principais, como os repórteres e os inspetores, mostrando como o caso afetou suas carreiras e relacionamentos. O filme não busca necessariamente resolver o caso Zodíaco, mas sim explorar as vidas das pessoas envolvidas na investigação e como elas lidam com a frustração e obsessão de resolver o caso. A narrativa avança de forma linear, sem flashbacks, permitindo que o espectador acompanhe o desenvolvimento dos personagens e a progressão da investigação. A abordagem de Fincher destaca as diferenças entre Zodíaco e os outros filmes sobre serial killers, evitando glamorizar os crimes e focando na crueza e desorganização dos atos cometidos pelo assassino. A fotografia do filme utiliza filtros de cor para transmitir diferentes sentimentos ao espectador, como o uso de sépia para destacar a intensidade dos crimes e a transição para o amarelo para representar limpeza e clareza. A atuação do elenco, incluindo nomes como Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Jake Gyllenhaal, é elogiada por trazer profundidade e realismo aos personagens, especialmente a transformação de Gyllenhaal ao longo da narrativa. Zodíaco é um filme hipnotizante que não busca oferecer um fechamento definitivo ao caso, mas sim explorar as complexidades das vidas afetadas pela investigação do assassino Zodíaco. A obra de David Fincher é destacada como imperdível e inesquecível, que mergulha nas nuances das vidas dos personagens e na obsessão por resolver um dos casos mais famosos e intrigantes dos Estados Unidos. A Rede Social é considerado um grande filme, talvez o melhor de 2010, também dirigido por David Fincher. O filme é baseado na criação do Facebook por Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg. A trama segue a jornada de Zuckerberg desde a criação de um site para ranquear as garotas mais bonitas de sua faculdade até o lançamento do Facebook, tornando-se um sucesso mundial. O elenco conta também com Andrew Garfield, Amy Hammer e Justin Timberlake, que se destacam em suas interpretações. A direção de David Fincher é elogiada, assim como o roteiro de Aaron Sorkin, que utiliza diálogos rápidos e brilhantes para desenvolver a história. A fotografia e a trilha sonora também contribuem para a qualidade do filme. David Fincher aborda a narrativa de forma não linear, utilizando flashbacks de forma eficaz para a progressão da trama. O filme é uma obra de ficção baseada em fatos reais, o que gera debates sobre a veracidade dos acontecimentos retratados. A complexidade do personagem de Zuckerberg é explorada, permitindo diferentes interpretações do público sobre suas ações e motivações. A rede social é considerada um clássico que será lembrado, independente do posicionamento do espectador em relação aos personagens. Pulp Fiction é um dos filmes mais importantes dos anos 90, sendo um divisor de águas cinematográfico que influenciou uma geração inteira. Quentin Tarantino estabeleceu seu estilo único de filmar com técnicas variadas, alcançando um ápice com este filme. A narrativa não linear, inspirada na literatura pulp, conta 3 histórias independentes que se conectam ao submundo de bandidos em Los Angeles. Tarantino resgata e transforma a técnica de montagem não linear, tornando a sua assinatura, influenciando filmes posteriores como Amnésia e Cidade de Deus. O diretor é hábil em transformar referências em algo próprio e reconhecível, como fez com a narrativa não linear em Pulp Fiction. O filme também se destaca pelos diálogos ricos e pelas interações entre personagens diversos. Cada diálogo é cuidadosamente trabalhado para funcionar com os personagens e suas respectivas interações,
contando com referência à cultura pop e críticas sociais. A trilha sonora é antológica e tratada de forma cirúrgica, com cada momento da narrativa. O elenco varia em papéis verborrágicos e com pouca ação, criando conexões imediatas com o espectador e mantendo o interesse ao longo das histórias entrelaçadas. Pulp Fiction é um marco do cinema, com sua narrativa complexa, diálogos icônicos e influência duradoura na cultura do pop. Quentin Tarantino demonstra sua maestria na direção, transformando referências em algo genuinamente seu e criando uma obra que continua a fascinar e inspirar espectadores até os dias de hoje. Em Kill Bill Volume 1, Quentin Tarantino apresenta uma história de vingança protagonizada por A Noiva, interpretada por Uma Thurman. O filme é uma mistura de gêneros repleto de referências cinematográficas e homenagens a filmes antigos, como uma verdadeira carta de amor dos cinéfilos para os cinéfilos. A narrativa é não linear e cheia de detalhes, criando um universo rico ao redor dos personagens. Além disso, a obra é visualmente atraente, com cenas de lutas coreografadas, planos sequência impressionantes e efeitos práticos que remetem aos filmes trash orientais de lutas marciais. Tarantino prioriza a estética sobre a substância nesse filme, entregando uma experiência sensorial sem grandes significados profundos. Kill Bill Volume 1 é uma explosão de estilo marcada pela fusão de estilos diversos que se harmonizam de maneira surpreendente. O cineasta se destaca ao criar uma super-heroína invencível e proporcionar um estilo visual repleto de referências e inovação estilísticas. A obra é um presente para os espectadores, tanto do passado quanto do presente, que são levados a uma catarse explosiva e inesquecível. Uma Linda Mulher é um clássico moderno absoluto, dirigido por Gary Marshall e estrelado por Julia Roberts e Richard Gere. O filme conta a história de Vivian, uma prostituta que é contratada como acompanhante por um magnata chamado Edward Lewis. O enredo, apesar de não ser inovador, é repleto de bons diálogos e inspiração. A trilha sonora é bem conduzida e o design de produção é belíssimo. Edward, apesar de ter dinheiro suficiente para ajudar Vivian a mudar de vida, também é carente e emocionalmente dependente. A relação entre os dois personagens se desenvolve em um esquema de trocas físicas e simbólicas que beneficia ambos sentimentalmente. A trilha sonora do filme é outro destaque, com música de artistas como Roy Orbison, Rochette, Natalie Cole e Red Hot Chili Peppers. A escolha da ópera La Traviata em uma cena no teatro também é significativa, reforçando a temática central do filme. Julia Roberts e Richard Gere formam um casal encantador, enquanto os coadjuvantes contribuem para enriquecer a trama. Julia foi indicada ao Oscar e Globo de Ouro pela sua atuação no filme, consolidando sua posição como uma das principais atrizes de comédia romântica da época. O sucesso de Uma Linda Mulher contribui para sua carreira e para a indústria cinematográfica hollywoodiana como um todo. O filme é uma mistura de comédia romântica e reflexão sobre temas como amor, dinheiro e possibilidades de mudança de vida. Idas e Vidas do Amor é um filme de comédia romântica lançado em 2010, que segue a fórmula de sucesso de reunir um grande elenco de estrelas. O filme conta com atores como Ashton Kutcher, Anne Hathaway, Julia Roberts e Jennifer Garner, entre outros. A história se passa em Los Angeles, onde diversos casais têm seus caminhos cruzados no Dia dos Namorados. O roteiro é escrito por Catherine Fugate, apresenta vários arcos de histórias que seguem o padrão das comédias românticas, levando a um final feliz e esperado. O filme é repleto de clichês e situações previsíveis, com destaques para a trama de Julia Roberts e Bradley Cooper, que se desenvolvem durante um voo de longa duração. No entanto, apesar do elenco estrelado e das várias histórias entrelaçadas, Idas e Vindas do Amor acaba sendo superficial e açucarado demais, faltando o charme e a originalidade que poderiam diferenciá-lo das demais comédias românticas. O filme é criticado por sua falta de inovação e por apelar para clichês do gênero, sendo considerado uma tentativa barata de emocionar o público. No final, cabe ao espectador decidir se deseja acreditar nas promessas de amor eterno feitas pelo filme ou não. Com apenas 5 longas-metragens em seu currículo, Matthew Vaughn tinha uma reputação impecável, sendo responsável por blockbusters como Kick-Ass, X-Men Primeira Classe e Kingsman Serviço Secreto. Com o anúncio da sequência,
Kingsman O Círculo Dourado, a expectativa era alta. No entanto, a destruição desnecessária da agência Kingsman logo no início da história é um ponto negativo que motiva a colaboração com a Stantsman, a contraparte americana. Infelizmente, os personagens da Stantsman não acrescentam muito à trama, tornando-se meros coadjuvantes. A dinâmica entre as duas organizações, esperada por um elemento interessante, é mal explorada. A participação de Elton John e algumas cenas de ação vergonhosas contribuem para a sensação de excesso e falta de foco do filme. Matthew parece ter perdido a noção de menos é mais, repetindo em excesso o que funcionou no primeiro filme sem a mesma eficácia. A direção confusa e a montagem acelerada prejudicam a compreensão espacial e o ritmo do filme, tornando-o cansativo em certos momentos. A relação entre Eggsy, Madeline e Harry é um dos pontos positivos, proporcionando um aprofundamento nos personagens. Infelizmente, a vilã e os demais personagens continuam rasos e mal resolvidos. Kingsman, O Círculo Dourado, diverte ocasionalmente, mas falha em manter o nível de seu antecessor. Consequências de ação pouco inspiradas, personagens mal desenvolvidos e subtramas desnecessárias. Kick-Ass Quebrando Tudo é uma adaptação cinematográfica dos quadrinhos de Mark Millar, que homenageia e satiriza o universo dos super-heróis. O filme narra a história de Dave, um adolescente comum que decide se tornar um super-herói chamado Kick-Ass. Com muita vontade e dose de loucura, Dave enfrenta criminosos e acaba se tornando uma celebridade mundial. Ele acaba se envolvendo com Big Daddy e Hit Girl, uma dupla de pai e filha que também combate o crime de forma brutal. Enquanto isso, o chefão do crime, Frank, vê seus negócios ameaçados pelos novos heróis. O filme utiliza referências e brincadeiras do gênero de super-heróis para construir sua identidade narrativa. A jornada de descoberta de Dave lembra outros heróis como Homem-Aranha e Batman, mas ele se destaca por ser um adolescente comum sem habilidades especiais. Kick-Ass se inspira na violência e no humor negro, lembrando obras como Kill Bill. O diretor Matthew Vaughn aproveita sua liberdade criativa para apresentar uma visão profunda do mundo nerd e dos fascínios que permeiam esse universo. A trama mantém um equilíbrio entre a realidade e a fantasia, com a direção calibrada e um design de produção eficiente. A trilha sonora descolada contribui para aproximar o público-alvo da obra. Kick-Ass Quebrando Tudo é inovador, cheio de energia e extremamente divertido, sendo considerado uma das melhores adaptações de HQs recentes e uma das melhores obras sátíricas de Hollywood. Independentemente de ser fã de super-heróis, o filme é altamente recomendado para quem busca uma experiência diferente e empolgante no cinema. As melhores fases do Capitão América nos quadrinhos destacam seu confronto com sua própria origem e seu papel como representante do ideal patriótico americano ultrapassado. A Marvel Comics aprendeu a explorar esse personagem como um antagonista do governo, representando uma voz contestadora e crítica dos dias atuais. O filme Capitão América 2, O Soldado Invernal, segue essa abordagem mostrando Steve Rogers lidando com mudanças drásticas nos Estados Unidos, como vigilância, guerra ao terror e leis patrióticas que ampliam os poderes de espionagem do governo. A trama envolve a SHIELD, conspirações e uma nova ameaça, o Soldado Invernal. O filme é comparado a trailers de espionagem dos anos 70, com uma inspiração clara no roteiro e na presença de Robert Redford. Apesar dos temas sérios, a Marvel mantém sua marca registrada de ação e humor, tornando a experiência divertida. Os diretores equilibram bem os elementos, exploram os personagens e expandem o universo cinematográfico da Marvel. Apesar da qualidade do filme, a decisão de lançá-lo em 3D com ingressos mais caros é criticada, pois não acrescenta muito à experiência. No entanto, a Marvel continua a agradar os fãs, oferecendo um filme que atende às expectativas e apresenta um Capitão América imparcial e representativo. O filme Agente Oculto, lançado pela Netflix, segue a premissa de apostar em grandes produções de ação na tentativa de criar franquias de sucesso. Com um elenco formado por Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, o longa não apresenta um enredo inovador, mas sim familiaridades com tramas de espionagem e traição, lembrando até mesmo a saga de James Bond. O roteiro não apresenta grandes reviravoltas e segue uma linha genérica,
com pouca ambição em inovar na narrativa, deixando os personagens com características previsíveis. Ryan Gosling convence como o personagem principal, mas o roteiro falha em explorar de forma mais profunda sua jornada e os elementos emocionais da trama. Destaca-se a atuação de Chris Evans como um antagonista excêntrico, que traz um tom divertido ao filme. O elenco se esforça para dar vida aos personagens, mas a falta de autenticidade nas escolhas e os segmentos de clichês tornam as performances pouco impacientes. A direção dos irmãos Russo oferece uma execução notória em termos de movimentação e cenas de ação, mas acaba sendo sufocada pela organização da narrativa. As sequências de ação iniciais impressionam pela estética e movimentação, mas ao longo do filme, a direção falha em manter o ritmo e a intensidade esperados, desperdiçando o potencial das cenas de luta e confronto. Agente Oculto não consegue fugir do padrão de filmes de espionagem já conhecidos e acaba se perdendo em elementos clichês e previsíveis. A tentativa de lançar uma nova franquia não parece promissora, pois o filme não consegue se destacar diante de outras produções do mesmo nicho, como Missão Impossível ou Identidade Bourne. Em resumo, Agente Oculto se apoia em conceitos já explorados em outras obras e não consegue trazer nada de novo ao gênero de espionagem, mostrando que quem nasceu para ser Six nunca será Bond. Hello bitches. Hello. Testando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não presto. Ação. Odeio fazer essas coisas, véi. Na moral. Beber água. Hidratem-se. Errei, caguei tudo aqui. Caguei tudo. A história de Amor e Sublime Amor? Minha querida, tudo bem com você? Como é que você tá? Calma. Mentira. Tá passando gás na minha rua. Que legal.